Boa noite, vamos dar início então à nossa audiência pública. Peço a todos que desliguem os aparelhos de celular e gostaria de pedir que quem ainda não assinou a lista de presença que assine na recepção. Aviso ainda que quando do uso da palavra, profiro inicialmente seu nome e não manifestem fora do microfone, pois a sessão está sendo transmitida ao vivo, além de precisarmos do registro audiovisual para convalidar os debates. Compondo a mesa então, o excelentíssimo senhor vereador Cleverson Tanaka, vice-presidente da Casa, presidente da Comissão de Justiça e Redação e presidente dessa audiência. Convido também o vereador Iagan Dadan, relator do projeto e membro da Comissão de Justiça e Redação. Convido o vereador Marinho a compor a mesa. Vereador Sebastião. Convido o secretário Eliseu Cordeiro, secretário de Planejamento, para também compor a mesa. E o doutor Miro, assessor jurídico, para finalizar a composição. Lembramos que a composição da mesa é mera formalidade, sendo que todos parte dessa mesa. Com a palavra, o senhor presidente. Obrigado, Juliano. Boa noite a todos. As pessoas que estão em casa nos acompanhando, as pessoas aqui no plenário. Uma noite chuvosa. Mas esperamos que nós possamos ter uma audiência, mais uma pública, dando transparência, dando a publicidade dos atos dos poderes executivo, que são, no caso, o autor desse projeto, e do poder legislativo, que faz o seu trabalho em termos de divulgação, de publicidade, repito, dos atos da administração pública. Declaro abertos os trabalhos na audiência pública para debater o projeto de lei complementar número 001/2019, que regulamenta o instrumento da política urbana de Itapema para fins da outorga onerosa do direito de construir adicional para edificações transitórias e altera a Lei Complementar Municipal 08/2002. Esta audiência é regida pelo edital de convocação de audiência pública, que foi devidamente publicado, e a audiência massivamente divulgada em mídias digital e publicada no Diário Oficial dos Municípios. Pedimos a todos a compreensão, a sensatez e o respeito às normas da audiência pública, a qual, reduzida a termo, tem o condão de buscar melhorias ao projeto. Lembro que pelos 10 minutos seguintes, se alguém querer fazer o uso da palavra, deverá realizá-la ou realizar a inscrição na recepção. Se ainda não o fez, tendo cada orador 5 minutos para a sua explanação. Eu pediria ao secretário a leitura, eu sei que é extenso, mas até por uma forma de divulgação, as pessoas que estão em casa, mesmo as pessoas que estão aqui nos acompanhando, para que possam entender, ou pelo menos saber do que se trata o projeto, né? Não apenas a ementa, mas sim o conteúdo do projeto de lei. Por favor, Juliano. Projeto de Lei Complementar 001/2019, regulamenta o instrumento da política urbana de Itapema para fins de outorga onerosa do direito de construir adicional para edificações transitórias e altera a Lei Complementar 8/2002. Artigo 1º. A concessão da outorga onerosa do potencial construtivo adicional para edificações transitórias obedecerá ao regulamento aprovado pela presente lei. Parágrafo único. Outorga onerosa é um instrumento para concessão pelo poder público de potencial construtivo adicional acima do resultado da aplicação do coeficiente de aproveitamento básico até o limite estabelecido pelo coeficiente de aproveitamento máximo e para alteração do uso e parâmetros urbanísticos mediante pagamento de contrapartida financeira. Capítulo 1 das definições para a concessão da outorga onerosa. Artigo 2º. O potencial construtivo poderá ser majorado mediante a outorga onerosa de potencial construtivo adicional, em consonância com o estabelecido na Lei Complementar Municipal 7, 10 e 11. A outorga onerosa de potencial construtivo adicional para edificações transitórias será possível de ser utilizada para os seguintes setores ou zonas urbanas: ZR1, Zona Residencial 1, ZR2, ZR3. Parágrafo 2º. A ampliação, eliminação
ou mudança de setores, zonas urbanas ou coeficiente de aproveitamento para aplicação da outorga onerosa de potencial construtivo adicional em outros setores, somente será permitida por lei discutida e referendada previamente à audiência pública e pelo Conselho da Cidade. Parágrafo 3º. As obras em andamento poderão migrar o projeto para aplicação da outorga onerosa de potencial construtivo adicional nos termos desta lei. Parágrafo 4º. Para fins de migração de obra já aprovada, entendida como aquela que se encontra com o projeto arquitetônico aprovado, poderá ser solicitada a outorga onerosa de potencial construtivo adicional, mantendo os recuos laterais e de fundos do projeto aprovado, em até 2 pavimentos acrescido por outorga onerosa. Parágrafo 5º. Para fins de migração de obra não iniciada, entendida como aquela que o projeto se encontra aprovado, com ou sem alvará, mas não iniciada a execução, os recuos deverão seguir o determinado pela lei vigente. Parágrafo 6º. Para fins de aplicação desta lei complementar, a apresentação de projeto substitutivo para análise de projeto será entendido como sendo um novo projeto de obra ou nova obra, e desta forma será cobrado a TAP, taxa de análise de projeto de obras particulares, de metragem total do novo projeto apresentado, e TLO, taxa de licença para execução de obras de instalações particulares, proporcional ao acréscimo da metragem referente à outorga onerosa de potencial construtivo adicional. Capítulo 2 dos parâmetros. Artigo 3º. O potencial construtivo das unidades residenciais transitórias poderá ser majorado mediante outorga onerosa adicional, de acordo com o estabelecido nas leis complementares municipais e conforme parâmetros abaixo. Parágrafo 1º. O coeficiente básico do número de unidades residenciais transitórias será calculado de acordo com o índice C, pretendido no projeto, e o número máximo de pavimentos de cada zona, de acordo com a seguinte fórmula. Parágrafo 2º. Para o cálculo do número de unidades residenciais transitórias de outorga onerosa de potencial construtivo adicional, será utilizado até o máximo de 30% do coeficiente básico do número de unidades residenciais transitórias, de acordo também com uma fórmula. Parágrafo 3º. Em caso de resultado fracionado da operação prevista no parágrafo anterior, o arredondamento, em qualquer caso, se dará pelo número inteiro para baixo. Parágrafo 4º. Em nenhuma hipótese será permitido o preenchimento de laje com unidades residenciais transitórias ou unidades residenciais transitórias excedentes quando requerido outorga onerosa de potencial construtivo adicional, sem prejuízo do preenchimento da laje com área de lazer, restaurante ou similar. Parágrafo 5º. O número de unidades residenciais transitórias totais, quando requerido outorga onerosa de potencial construtivo adicional, será dado pela seguinte fórmula. Também segue uma fórmula a seguir. Parágrafo 6º. O cálculo da contrapartida financeira do preço público para edificações residenciais transitórias também será calculado por uma fórmula. Parágrafo 7º. O número de pavimentos dispostos conforme a tabela 2 da Lei Complementar 11 com relação às R1, R2 R3 passará a vigorar o Código de Sombreamento, desde que utilizado a outorga onerosa do direito de construir, adicional previsto nesta Lei Complementar. Parágrafo 8º. A partir do 21º pavimento, o recuo será de 6,70 metros, desde que utilizado em sua totalidade a outorga onerosa prevista nesta lei complementar. Artigo 9º, na tabela 2, folha 1/3 da Lei Complementar 11/2002, em ZR1, após o 14º pavimento, deve ser considerado os recursos da tabela 2, folha 2/3 da Lei Complementar 11/2002, em laterais e fundos, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, desde que utilizado em sua totalidade a outorga onerosa prevista nesta Lei Complementar. Parágrafo 4º. Aplica-se-á o índice N para edificações residenciais transitórias, quando requerido outorga onerosa de potencial construtivo adicional, e desde que utilizado em sua totalidade a outorga onerosa prevista nessa lei complementar. Parágrafo 1º. O índice N aqui retratado seguirá os mesmos critérios estabelecidos do índice N para edificações permanentes, conforme a Lei Complementar 69 de 6 de 2018, compreendendo-se onde constar unidades residenciais permanentes, se considerar unidades residenciais transitórias para efeito do caput desse artigo. Parágrafo 2º. Na utilização do índice N, unidades residenciais transitórias dispostas além do limite da altura fixado na tabela 2 da Lei Complementar 11, o coeficiente básico será definido mediante a apresentação de planta detalhada do perímetro com respectivas cotas e áreas locadas no terreno a ser constituído, comprovando a pretensão do número de unidades por pavimento, que posteriormente definirá o número total de unidades transitórias de outorga onerosa do direito de construir adicional. Capítulo 2 da contrapartida.
Artigo 5º. As contrapartidas financeiras exigidas pelos proprietários, usuários, beneficiários e investidores públicos e privados em função do empreendimento, projeto ou programa concedido deverão ser pagas da seguinte forma. Inciso 1, 50% quando da aprovação do projeto na Secretaria de Planejamento Urbano, ficando condicionada a entrega do projeto aprovado ao requerente mediante a apresentação da guia do valor da outorga devidamente quitada. Inciso 2, o saldo remanescente correspondente aos 50% poderá ser pago em até 10 meses, em parcelas iguais, mensais e consecutivas fixo. Inciso 3º, o inadimplemento de uma parcela, estando pagas todas as demais, implicará, após a comunicação ao sujeito passivo, na imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, no prosseguimento da cobrança do valor original do débito, acrescido em multa de 2% e correção monetária. E, inciso 4, tratando-se de licença condicionada, o alvará de construção será cassado quando ocorrer o não pagamento do valor integral da contrapartida financeira ou de qualquer uma das suas parcelas dentro dos respectivos prazos. Artigo 6º. A outorga onerosa do direito de construir para edificações transitórias terá validade de 2 anos, contados da data da concessão da respectiva aprovação do projeto. Parágrafo 1º. Transcorrido o prazo descrito no caput deste artigo, sem que tenha sido iniciada a obra e, caso haja interesse, o beneficiário poderá utilizá-la no mesmo projeto desde que renovada a outorga nos termos da lei vigente. Parágrafo 2º. Caso o beneficiário não venha utilizar a outorga concedida, poderá valer-se dos valores pagos como crédito na aquisição de uma nova outorga onerosa de potencial conjuntivo adicional para si ou terceiro, respeitado o valor prescricional de 5 anos contado do último pagamento. Artigo 7º. Os responsáveis pelos projetos protocolados após esta lei que tenham interesse em habilitar-se ou adquirir, junto à Secretaria de Planejamento, o benefício alvo da presente lei, deverão requerer por escrito o certificado da outorga onerosa de potencial construtivo adicional para edificações transitórias. Parágrafo 8º. O valor da contrapartida financeira a ser depositado na conta corrente específica ou no fundo específico será regulamentado mediante portaria, fixará as instruções complementares para o depósito do valor da contrapartida financeira na conta corrente específica ou fundo. Artigo 9º. Os recursos auferidos com o propósito da presente lei, contrapartida financeira da outorga onerosa do direito de construção adicional, serão submetidos ao mesmo fundo e critérios estabelecidos com relação à administração, receitas e despesas da Lei Complementar 65/2018. Artigo 10º. Demais disposições da Lei Complementar 65 que não conflitem com esta alteração aplicam-se à outorga onerosa do potencial construtivo adicional de unidades residenciais transitórias. Artigo 11º. O parágrafo 2º do artigo 68 da Lei Complementar 008/2002 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 68, parágrafo 2º. A área privativa mínima de qualquer unidade habitacional de hotel, unidade habitacional que possui um compartimento habitável, quarto, é de 20 metros quadrados e de hotel residência. Flats, a parte hotel, time sharing, tempo compartilhado, é de 40 metros quadrados, independente da zona do perímetro municipal em que se situem. Artigo 12. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Itapema, 11 de fevereiro de 2019. Nilza Nilda Simas, prefeita municipal. Feito a leitura do projeto de lei. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu acho que era importante talvez ler a emenda aditiva número 1 feita pelo vereador Fafá, que insere um parágrafo único ao artigo 9º, desculpa, foi lido ou não? Porque eu acho que era importante até para... Certo. Já que será discutido de forma global, né? A emenda, exatamente. Se eu tenho aqui qualquer coisa impressa, se o senhor quiser. Ótimo. Que é aquela vinculação para o hospital. Ao projeto, exatamente. Entendido, pedido atendido. Senhor presidente, então a emenda aditiva 001 ao projeto complementar 001 adiciona parágrafo único ao artigo 9º do projeto de lei complementar 1/2019. Parágrafo único. Os recursos financeiros citados no caput deste artigo necessariamente deverão ser aplicados na implantação de equipamentos urbanos e comunitários, nos termos do artigo 26.4, concomitante ao artigo 31 da Lei Complementar 10.257/2011, especificamente na construção do novo hospital. Assim, então, vereador Fafá, Ari, Osmari, Jean, Lei e Xavier. Passamos a palavra, então, ilustríssimo senhor Eliseu Cordeiro, secretário de Planejamento do município de Itapema, para aprofundar mais o projeto de lei
e até para explanar mais as pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite, Tanaka, vereador Tanaka, boa noite, cumprimento os demais. É com muita satisfação que eu venho novamente a essa casa, convidado pelo Poder Legislativo para fazer uma explanação básica da lei de outorga onerosa para edificações transitórias. Bom, eu vou primeiramente ler o conceito de edificação residencial transitória. Como também já fui professor, então a gente sempre tem que levar em consideração talvez as pessoas que não têm tanto conhecimento técnico sobre determinado assunto, então a gente sempre procura explanar da melhor forma possível. Edificação residencial transitória é uma construção cujo uso destina-se a abrigar pessoas por um curto espaço de tempo, tais como hotéis, apart-hotéis, motéis e congêneres. Bom, hotéis são unidades habitacionais constituídas no mínimo de um compartimento habitável, um quarto e um banheiro privativo. Os apart-hotéis, hotel-residência, flats e time-sharing, conhecido também como tempo compartilhado, são as unidades de 2 compartimentos habitáveis, sala e quarto, um banheiro privativo e uma cozinha. Para dar o entendimento do que a gente está falando. Primeiramente, eu quero frisar sobre a alteração no parágrafo 2º do artigo 68 da Lei Complementar 08/2002, que diz o seguinte: hoje, o que consta na lei, a área útil mínima de qualquer unidade habitacional, de hotel, residência, flats, apart-hotel e time-sharing, tempo compartilhado, é de 40 metros quadrados, qualquer que seja a zona em que se situe. Bom, essa área é uma área privativa, 40 metros quadrados. Aliás, é a área útil, né? Se nós pegarmos a tabela dos compartimentos habitáveis e não habitáveis, que nós temos na nossa lei 08/2002, nós vamos perceber que um quarto ele tem uma área mínima de 12 metros quadrados. A sala também tem uma área mínima de 12 metros quadrados. A cozinha tem uma área de 6 metros quadrados. E um banheiro, uma área de 3 metros quadrados. Se nós fizermos a soma desses valores, dessas áreas, nós vamos obter uma área de aproximadamente 33 metros quadrados. Isso é área útil. Se eu quisesse fazer um apart-hotel, uma unidade, eu teria que ter, no mínimo, 40 metros quadrados. Ou seja, eu já entraria num conflito com a lei, porque a lei eu teria a prerrogativa de fazer 33 metros quadrados. Então, qual é a nossa intenção? O que é o melhor? Eliseu, mas tu acha que 33 metros quadrados não seria uma área pequena para uma unidade de apart-hotel? Vejam bem, a qualidade vai ser de cada empreendedor. Se ele quiser fazer o mínimo, eu creio que ele nunca vai fazer o mínimo. Agora, se quiser fazer o mínimo, vai ter a oportunidade de fazer o mínimo, que seriam 33 metros quadrados. Porém, na nossa lei, a previsão é de área útil 40 metros quadrados. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos alterar esses 33 metros quadrados, aliás, os 40 metros quadrados, de área útil para área privativa. Qual é a diferença? A área privativa é quando a gente faz o cômputo também das paredes. As paredes nas edificações, geralmente, elas vão dar em torno de 10%. Então, nós somaríamos a esse 33 mais 3,3, teríamos uma área de 36,3. Então, nós deixamos como ainda a gente deixou 40 metros quadrados, porém, estamos agora propondo que seja 40 metros quadrados de área privativa e não útil. Bom, sobre a área de um quarto de hotel, a lei não traz nada, né? Então, seria o quê? Seriam os 12 metros quadrados em previsão na tabela, e nós teríamos uma área, mais a área do banheiro, 3 metros quadrados. Então, qual é a alteração na redação? No parágrafo 2º, a área privativa de qualquer unidade habitacional de hotel é de 20 metros quadrados.
e de hotel residência, flats, apart hotel e time sharing é de 40 metros quadrados, independente do perímetro municipal em que se situem. Então, vejam bem, uma área de um quarto de hotel que nós poderíamos ter com 12 metros quadrados, a área do quarto, mais 3 metros quadrados de área de banheiro, nós teríamos 15 metros quadrados. Nós queremos utilizar 20 metros quadrados, porém fazer o cômputo também da área de parede, que então nós chamamos de área privativa. Ok? Então, para hotéis, 20 metros quadrados de área privativa, para apart hotéis, 40 metros quadrados de área privativa. Isso então seria o mínimo. Como que nós iríamos fazer o cálculo da outorga onerosa do direito de construir adicional para edificações transitórias? As características são muito semelhantes das edificações permanentes, de unidades permanentes, né, residenciais permanentes. Tem pequenas particularidades. Vejamos. Primeiramente, para fazer o cálculo, nós precisaríamos definir o coeficiente básico. Eu chamei esse coeficiente básico de CB, de unidades residenciais transitórias. O que é o coeficiente básico? O coeficiente básico é o somatório do índice de conforto. O índice de conforto é um índice que representa a quantidade de unidades que eu posso fazer por pavimento. Para edificações transitórias, esse índice C pode ser até 20 unidades. Significa dizer que para uma edificação transitória eu poderia fazer por pavimento 20 unidades. Isso já é o que nós temos na nossa Lei 11/2002. Então, seria o somatório do coeficiente C, ou seja, aquele número de unidades que eu poderia fazer por pavimento, vezes quem? O número de pavimentos. Então, ali eu tenho para cada, o que é cada da fórmula, cada coeficiente ali da fórmula. Nós temos o C, é o índice C definido pela Lei Complementar 11/2002, como eu já havia dito, no máximo 20 unidades por pavimento. O NP significa dizer que é o número de pavimentos do tipo adotado, respeitando o número máximo de pavimentos de cada zona, conforme definido na Lei Complementar. Por quê? A edificação permanente, eu não posso fazer um número de unidades conforme eu tenho disponível na tabela 3 da Lei 11/2002. A edificação transitória, uma das suas particularidades, ela não tem o coeficiente K. O que é o coeficiente K? O coeficiente K é uma parcela de solo que eu tenho para cada unidade residencial. Por exemplo, se fosse uma edificação residencial permanente, eu teria, por exemplo, para uma área de 350 metros, de uma edificação situada em Zona 1 ou Zona 2, um terreno com 350 metros quadrados, eu vou dividir pelo coeficiente chamado de coeficiente K, que é 35. Então, nós teríamos 35 dividido, aliás, 350 dividido para 35, nós teríamos quantas unidades residenciais? 10 unidades. Para as edificações transitórias, nós não temos essa proporção, nós não temos esse coeficiente K. Então, o que se faz? Eu posso utilizar todos os pavimentos que eu tenho disponível para cada zoneamento, porém, eu tenho condicionantes. Eu tenho cone de sombra, eu tenho o número de vagas de garagens e assim por diante. Vamos à frente. Então, por exemplo, se eu tivesse, como se determinar o coeficiente básico de uma edificação transitória na zona 2 para uma edificação com térreo mais 20? Bom, térreo mais 20 eu vou tirar os meus pavimentos que sejam de garagens, por exemplo, 3, que é o máximo permitido, isso me sobraria 18 pavimentos. Se eu tivesse um terreno que tivesse a capacidade de fazer até 20 unidades por pavimento, eu teria 20 unidades por pavimento vezes 18. Seria, então, o meu coeficiente básico. Cálculo do número de unidades residenciais de outorga onerosa do direito de construir adicional. As unidades de outorga, elas vai ser calculada da seguinte maneira. É um valor
menor ou igual ao coeficiente básico mais 30%. Então, significa dizer que é o coeficiente básico, é o produto do coeficiente básico vezes 0,3. Então, se eu tenho um número de unidades do coeficiente básico e quero saber quantas unidades eu poderia fazer de outorga onerosa, eu pegaria esse coeficiente básico, multiplicaria por 0,3 e vou obter o número de unidades que eu poderia outorgar. Então, o de outorga é as unidades residenciais transitórias, excedentes quando requerida outorga onerosa do potencial construtivo adicional, e o coeficiente básico do número de unidades residenciais transitórias seria o meu CB. Então é simples, é um cálculo simples. Eu tenho quantas unidades no meu coeficiente básico? 100. Eu poderia outorgar quanto? 100 vezes 0,3. Então eu poderia outorgar até 30 unidades. Né? Ou o valor poderia ser menor que 30. 30 seria o máximo. Então, para simplificar, qual seria o número total de unidades residenciais transitórias? O número de unidades residenciais transitórias seria o total, o coeficiente básico, mais aquele número de unidades que eu vou outorgar. Então, é o CB, o coeficiente básico, mais as unidades de outorga. Por exemplo, se eu tinha 100 unidades e eu posso outorgar 130, qual é o meu número total? 100 mais 30, 130 unidades. Quero fazer umas observações importantes. Observação número 1. O resultado fracionado, arredondamento, se dará para número inteiro para baixo. Por exemplo, eu fiz um cálculo e o meu cálculo deu de outorga de 30% do valor do coeficiente básico, deu 30,2. Vai ser considerado sempre o arredondamento para baixo, é 30. Eliseu, deu 30,99, é 30. Vai ser sempre arredondado para baixo. Segunda observação, não será permitido preenchimento de laje com unidades residenciais transitórias, exceto com área de lazer, restaurante ou similar, porque daí nós não temos unidades residenciais transitórias. Nós temos outros artifícios para poder fazer um complemento de laje, porque esse complemento de laje é possível fazer para edificações permanentes, para transitórias não. Só uma parte, doutor Eliseu. Como a nossa audiência ela é transmitida para toda a comunidade, muitas pessoas não têm o conhecimento técnico. Só a título de exemplo, o cidadão comum de Itapema, ele acredita que ele confunde muito a quantidade de apartamentos de uma residência transitória de uma residência tradicional. Por exemplo, o K35 ele está fixo na cabeça do cidadão. Sim. Pega um imóvel, por exemplo, de 600 metros quadrados, divide por 35 vai dar X. E no caso do hotel, para explicar para a população, se uma área fosse de 600 metros quadrados, quantos apartamentos ele poderia fazer, já que não pode adotar o K35? Correto. Primeiramente, eu não sei quantas unidades eu vou fazer por pavimento, porque isso vai depender da área do meu terreno. Né? Por exemplo, sei lá, eu faço X unidades, eu posso fazer até o limite de pavimentos que o zoneamento me permite. Claro, eu vou ter as vagas de garagem necessárias, então muitas das vezes não me permite fazer por falta de vagas de garagens. Né? Inclusive, nós já fizemos uma audiência pública, porque esse CA existia no transitório. Nós fizemos uma alteração na lei em 2017, na qual nós tivemos esse índice K. Inclusive lá, quando se usa o mezanino, que era necessário, quando se usa o mezanino ter a vaga extra, ficava um pouco fora da realidade, né? Como é que por uma unidade de um hotel, só porque eu estou usando o mezanino, eu já tenho uma vaga disponível. Deixar mais uma vaga disponível por causa do uso do mezanino? Então nós também nós fizemos essa alteração e para edificações transitórias não há necessidade de deixar essa vaga extra quando o uso do mezanino. As pessoas hoje, geralmente, elas viajam de avião, elas têm de navio, geralmente elas não vão mais com os seus carros para um hotel. E se for uma família, por exemplo, se for eu com mais um casal, nós não vamos ficar no mesmo quarto. Né? Então, para que deixar, por exemplo, vamos com um único veículo? Para que deixar
2 vagas de garagens disponíveis para um hotel, onde na qual geralmente se tem vaga rotativa no hotel, porque você tem lá o manobrista do próprio hotel, né? Até inclusive muitos hotéis estão terceirizando garagens, então não há essa necessidade. Nós achamos alguma coisa assim que algumas edificações que já foram feitas transitórias tiveram que deixar essas vagas disponíveis do uso do mezanino. Isso complica um pouco. Então, é como eu disse, para a edificação permanente é o K. Se eu uso o mezanino, inclusive, eu tenho que deixar uma vaga extra. Para edificações transitórias, mesmo do uso do mezanino, não precisa deixar a vaga extra. E o número de unidades a qual Vossa Excelência me perguntou, vai depender da área do terreno, vai depender de quantas unidades eu posso fazer por pavimento e posso chegar no limite do pavimento, do número de pavimentos do zonamento. Por exemplo, se eu fosse fazer um hotel em ZR1 a 35 metros da linha de pré-mar, eu poderia fazer uma edificação térreo mais 13, certo? Então, esse térreo mais 13, eu tiro os meus pavimentos de garagens, eu vou sempre no tocante de 3 pavimentos, que seria o limite, eu teria 11 pavimentos. Ora, quantas unidades eu vou fazer por pavimento? 6? 11 vezes 6. Eu posso fazer 66 unidades. No máximo 20 por pavimento. Olha, eu consigo fazer 15 unidades? 15 vezes 11 nessa situação. Isso se eu precisar utilizar os 3 pavimentos de garagem. Se não houvesse essa necessidade, eu teria então, ao invés de 11, 12. Né? Então, o multiplicador vai depender de qual é a minha demanda. Lembrando que seria o máximo 20 apartamentos por pavimento. Esse é o chamado coeficiente de conforto. Tá? O coeficiente de conforto, ele nos dá quantas unidades eu posso fazer por pavimento. Por exemplo, para a edificação permanente, se eu tiver um terreno com uma única testada, eu posso fazer 2 unidades por pavimento. Eu poderia fazer, até no mesmo empreendimento, 2 torres, mas cada torre poderia ter no máximo 2 unidades residenciais. Se eu tivesse um terreno de esquina, eu poderia fazer 3 unidades residenciais. Se eu tiver um terreno com 2 frentes, eu poderia fazer até 4 unidades por pavimento. Então, esse é o máximo. Se vocês virem uma edificação que tem mais de 4 unidades por pavimento, exceto as edificações de interesse social, já estaria fora da lei. Esse seria o máximo que nós poderíamos fazer. E só para contribuir com os nossos ouvintes aí, e o tamanho da área? Vamos supor que o empreendedor tem uma área de 2.000 metros quadrados. Ele trabalhando aí com 20 metros quadrados por apartamento, ele poderia construir no máximo 20 apartamentos por pavimento. Aumentaria o recuo nessa área? Não, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá? Tá? Então vamos aguardar. Justamente, porque daí eu tenho uma área enorme, né? Pô, mas peraí, algumas coisas para mim pode ser viável. Agora, mesmo que eu coloque de repente, eu estou em ZR2, tem uma área enorme, quero fazer um baita de um empreendimento, de um hotel, aí eu posso fazer 20 unidades por pavimento, mas eu vou pegar só 11, daí não pode ser inviável eu fazer esse investimento do empreendimento, né? Ok, mas é pertinente a pergunta do nobre vereador. O cálculo da contrapartida, aí é a parte mais importante, que as pessoas sempre estão atentas do cálculo da contrapartida, ou seja, o valor financeiro que o empreendedor vai ter que pagar para o município para poder fazer essas unidades extras que são chamadas de outorga onerosa. O valor da contrapartida é o somatório de área dessas unidades vezes o valor do metro quadrado, que vai depender da zona que eu estou situado. Se eu estiver de frente para o mar, eu vou ter um valor. Nós vamos ver a tabela a seguir, que é a mesma tabela das edificações permanentes, vezes o CUB na aprovação do projeto. Então, o V contrapartida é o valor da outorga onerosa para edificações residenciais transitórias, em reais. O A é o somatório das áreas privativas, total, em metros quadrados, das unidades residenciais transitórias excedentes, quando requerido outorga onerosa do potencial construtivo adicional. O VM quadrado, é o valor do metro quadrado da área representada na tabela de preço público, em porcentagem do CUB. De frente para o mar, nós temos uma porcentagem, 150% do CUB. Nós temos ainda em ZR1, dos empreendimentos que não são de frente para o mar, é 100% do CUB. Nós temos
de frente para as principais avenidas, Governador Celso Ramos, Nereu Ramos, João Francisco Pio, Carlos Romeu dos Santos, isso em ZR2. Vai ser um valor de 60% do CUB, demais áreas de ZR2 vai ser 50% do CUB por metro quadrado, e ZR3, 30% do CUB por metro quadrado. Então, aí está a tabela do que eu acabei de falar. Agora eu respondo a pergunta do nobre vereador, que isso também é importante. Como eu posso dar uma viabilidade para que eu consiga fazer um investimento de uma edificação quando eu tenho uma área maior? Vai ser possível também utilizar na outorga onerosa das edificações transitórias da mesma forma do que nas edificações permanentes, o famoso índice N. Tá? O índice N transitório, ele segue os mesmos critérios do índice N permanente. Aí eu faço as observações. Bom, como que vai funcionar? Vamos dizer que nós estamos limitados pelo número de pavimentos da tabela 3 da Lei 11/2002. Bom, como que nós quebramos isso? Nós quebramos isso com o índice N. Quais são as condicionantes para essa aplicação, para que eu possa passar daquele limite da tabela? Me perguntaram isso hoje. Um empreendedor me perguntou, disse: Eliseu, mas se eu ficar nesse limite, o que o Iagan falou, se eu ficar nesse limite não vai valer a pena. Não, nós temos também o critério para uso do índice N. Primeiro, respeitar o cone de sombra. Isso é o fundamental. 2, uso integral das unidades de outorga onerosa. Então, para que eu consiga colocar unidades do básico acima da tabela, primeiramente, eu tenho que usar a outorga onerosa na sua totalidade. Por exemplo, aquele exemplo anterior, onde eu tinha 30 unidades de outorga onerosa. E aí eu tinha 10 unidades por pavimento. Acontece que eu não quero fazer as 10 por pavimento, eu quero fazer só 6. Então, e eu vou apresentar um croquis para o município, para a Secretaria de Planejamento, onde vai mostrar que é possível fazer as 10 unidades. Inclusive, já está previsto em lei. Depois eu vou acabar lendo novamente, que está no artigo 4º índice N, parágrafo 2º. Tá? Então, eu utilizo eu não queria fazer as 10 por pavimento. Bom, se eu não fizer as 10 por pavimento, eu vou descartar unidades. O que eu faço? Eu utilizo a outorga onerosa na sua totalidade e posso pegar aquele excedente que eu tinha, ao invés de 10 que eu estava fazendo 6, daquelas 4 unidades, e posso colocar lá em cima, acima das unidades de outorga onerosa. 3. O recuo de fundos fica congelado a partir do 18º pavimento. 4. É aquele recuo de fundos e lateral que passa a 5,50. Até para a questão, que isso já fizemos um estudo com os profissionais de engenheiros de estrutura, e isso então ficou convencionado em 5,50. 4. A área privativa total construída, referente à torre das unidades residenciais permanentes, não poderão ultrapassar 8 vezes a área do terreno para fins de edificação. Então vejam bem, não é como as pessoas falam, o céu é o limite. Não, eu tenho condicionantes. A minha edificação não pode ultrapassar 8 vezes a área do terreno, a área privativa das unidades. 5. A taxa de ocupação da torre não poderá ultrapassar 50% da área do lote. Ou seja, a minha projeção da torre não pode ser maior do que 50% da área do terreno. Por exemplo, se eu tivesse um terreno de 1.000 metros quadrados, a minha torre não poderia ter uma área superior a 500 metros quadrados. Então vocês vejam que não é alguma coisa assim, é liberado. Não, não é liberado. Tem condicionantes. Aí eu fiz aqui um croquis de um cálculo de outorga onerosa para edificações transitórias. Primeira coisa, calculamos o coeficiente básico. Fomos lá, foi uma edificação que eu não tenho aqui o título dela, que eu acabei apagando. Foi uma edificação possivelmente em ZR2, a 35 metros da linha de pré-amar, porque ela está com térreo mais 13, né?
Vocês percebam ali no nosso gráfico que eu tenho ali o limite de térreo mais 13. Então, eu peguei o número de pavimentos de unidades residenciais, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meu índice de conforto é 10 unidades por pavimento, foi utilizado. Estamos supondo que é possível fazer 10 unidades por pavimento, vezes o número de pavimentos, eu teria, numa coincidência ali, 10 vezes 10, 100 unidades. Qual é o número de outorga, o número de unidades de outorga que eu poderia, o número de unidades que eu poderia outorgar? É o coeficiente básico, que era 100 unidades, multiplicado por 0,3. O resultado desse produto vai me dar o número de unidades de outorga onerosa para edificações transitórias, 30 unidades. Qual é o número total de unidades? Claro, que aí seriam as unidades do coeficiente básico 100, mais 30, 130 unidades. Quarto, o valor da contrapartida. É o somatório da área, vezes o valor do metro quadrado de cada zoneamento, vezes o CUB na aprovação do projeto. Aí eu fiz uma consideração, né? Eu fiz um cálculo já para a gente não precisar ficar aqui calculando, que não é o objetivo. O somatório dessas áreas, eu fiz uma suposição que deu 750 metros quadrados. Considerou-se a área da unidade de 25 metros quadrados. Né? Isso aqui seria então para um hotel. Então eu estou com uma área de 25 metros quadrados para cada unidade. O valor do metro quadrado, se eu pegar lá na tabela, é 100% em ZR1. O valor do CUB atualizado, né, porque já fiz 2 apresentações de outorga onerosa de edificações transitórias, então agora eu tive que alterar o valor do CUB aqui, tive esse cuidado de alterar. O valor atual é 1.848,59. Bom, como é que se calcula? O somatório das áreas é 750, vou multiplicar por 1, que é correspondente a 100%, e vezes o valor do CUB, que é 1.848. O valor da contrapartida, então, daria um valor de 1.386.442,50. Bom, qual seria o valor do preço de cada unidade? O valor de cada unidade seria em torno de 46.214,75. Para nós encerrarmos, vamos ver aqui o exemplo número 2. Agora já não é um hotel, um apart-hotel. Estamos supondo aqui 2 torres, 6 unidades por pavimento, esse seria o nosso famoso índice de conforto. Teríamos uma área da unidade de 40 metros quadrados, né, que seria aquele valor mínimo, localizado em ZR2. E ainda vou utilizar o índice N. Bom, o coeficiente básico eram 6 unidades por pavimento, vezes 17 pavimentos. Vou fazer a soma dessas 2 vezes esse valor, porque eu tenho 2 torres. Me dá 204 unidades. As unidades de outorga onerosa tem que ser menor ou igual a 30%. Então, eu teria o valor de 204 vezes 0,3, 61,20 unidades. Tem que arredondar sempre para baixo. Então, seria então 61 unidades. O total seria o 204 mais o 61, então eu teria, esse meu empreendimento teria no máximo 265 unidades. Qual é o valor da contrapartida? Bom, o somatório das áreas, o somatório da área daria 2.440 metros quadrados, que seria o número de unidades, que é 61 unidades que eu outorguei, vezes o 40 metros quadrados. Depois, se você quiser conferir esse cálculo, eu também nem olhei, de repente eu troquei algum exemplo aqui, mas eu acho que esse valor vai fechar em 2.440 metros quadrados. Bom, qual é o valor do metro quadrado? É 50% do CUB, porque ele está localizado em ZR2 na primeira quadra. O valor do CUB, 1.848,59. Então, nós teremos como valor de contrapartida 2.044 metros quadrados, que é o somatório das áreas, vezes 0,50 metros quadrados, 0,50 que é o 50% do valor por metro quadrado, né? Quando a gente passa de porcentagem para um número que seria multiplicado por 0,50, que corresponde a 50%, vezes
o valor do CUB atualizado na aprovação. Então, o valor da contrapartida para fazer 61 unidades de outorga onerosa seria aproximadamente R$ 2.255.279,80. Bom, Eliseu, quanto que vai dar o preço por unidade? Então, eu já fiz questão de saber o preço por unidade. Cada unidade de 40 metros quadrados, situada em ZR2, pagaria um valor de R$ 36.971,80. E aí, então, eu quero mostrar aqui nesse croquis, como eu tinha duas torres. Essas duas torres, eu fui até o limite do térreo mais 20, que é o meu limite do zoneamento, em ZR2. A partir dali eu não posso fazer mais unidades, aliás, não posso fazer mais pavimentos. Acima desse limite eu só posso fazer as unidades de outorga onerosa, né? Vocês percebam que ali eu tenho 10 pavimentos de unidades de outorga onerosa. E aí, com o uso do índice N, que é a alteração da disposição dessas unidades, eu pude colocar essas unidades lá em cima. Deixa eu abrir só um parênteses aqui para ler para vocês. Tá, Eliseu, mas assim, ó, eu não posso manipular, dizer que eu poderia fazer 20 unidades por pavimento, mas na verdade não dá para fazer. Eu estou manipulando para quê? Para pegar essas unidades aqui e jogar lá para cima, acima das unidades de outorga onerosa? Não, nós temos uma previsão muito bem detalhada, foi muito bem pensada para que isso não aconteça. No parágrafo 2º do artigo 4º, diz o seguinte: na utilização do índice N, unidades residenciais transitórias dispostas além do limite da altura fixado na tabela 2 da Lei Complementar 11/2002, o coeficiente básico será definido mediante a apresentação de uma planta detalhada do perímetro com as respectivas cotas e áreas locadas no terreno a ser construído, comprovando a pretensão do número de unidades por pavimento, que posteriormente definirá o número total de unidades transitórias de outorga onerosa do direito de construir adicional. Então você tem que me comprovar que aquela área do terreno há possibilidade de fazer, sei lá, 15 unidades por pavimento, até 20 unidades por pavimento no máximo. Você tem que comprovar que daria para fazer. Então, essa seria a explanação de tudo aquilo que também o Juliano leu, para que dê um entendimento com mais clareza para vocês. Ok? Obrigado pela atenção. Obrigado, secretário. Lógico que nós vamos passar as perguntas logo, mas antes, vamos ouvir também toda a parte da legislação jurídica e alguns esclarecimentos com o doutor Miro, que é assessor especial da Procuradoria do município de Itapema. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Tiãozinho, Marinho, vereador Iagan, presidente também está aqui, vereador Ney, demais presentes, Eliseu, meu colega de luta diária, os serventuários da Câmara na pessoa do Juliano, meu boa noite a todos, aos ouvintes, às pessoas que estão acompanhando pela internet esse importante momento que é a audiência pública para discutir a outorga onerosa dos hotéis e similares. A questão da razão de um projeto de lei distinto, acho que já foi bem explicada pelo Eliseu, quando ele fala da não aplicação do índice K para os hotéis e similares. Por isso a Lei Complementar 65 tratou da outorga onerosa para as edificações residenciais, porque tratava do índice K, da aplicação de até 30% do índice K, e essa lei trata especificamente dos hotéis e similares. A razão do seu envio a essa casa está embasada em alguns interesses públicos ou alguns interesses coletivos que norteiam o projeto. O primeiro deles é a necessidade de oferta de unidades, de apartamentos, de hotel, a necessidade do fortalecimento da nossa rede hoteleira diante do aumento da demanda. Hoje Itapema recebe mais de 500 mil turistas por ano
e a prefeita tem uma expressão muito interessante, que ela diz que nós não podemos mais falar em alta e baixa temporada, nós temos que falar em temporada de verão e temporada de inverno. Porque hoje Itapema recebe turistas o ano inteiro, e esse turismo ainda é fortalecido pelos eventos, a exemplo da etapa do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, que ocorrerá agora no mês de maio. Então há uma necessidade da oferta de uma rede hoteleira de qualidade, de uma rede hoteleira moderna, e por isso a necessidade de ampliar essas vagas pela crescente demanda no município. E o segundo aspecto, ainda mais importante, é a própria definição ou a destinação dos recursos, não é? Que serão prioritariamente injetados na construção do novo hospital. O instrumento da outorga onerosa, ele está previsto na nossa legislação, no Estatuto da Cidade, que é a Lei Federal 10.257, se não me foge a memória, de 2001, e ele fala ali, a lei fala, né, que é a lei federal, fala que é para equipamentos urbanos ou comunitários. O que são equipamentos urbanos? Pavimentação, drenagem, meio-fio, calçada. E o que são equipamentos comunitários? Creche, escola, hospital, unidade de saúde. E nós temos a necessidade do aperfeiçoamento, da ampliação do nosso hospital municipal. Hoje a nossa população estimada é de 63 mil habitantes, e temos a felicidade de informar, muitas pessoas já sabem que foi divulgado nas redes sociais, que já foi protocolado na Anvisa o projeto arquitetônico do novo hospital, com mais de 70 leitos, uma estrutura moderna e que vai exigir recursos, não só para sua construção, mas também para equipamentos, enfim. E apenas para informar, então logo seja aprovado esse projeto arquitetônico, esses projetos arquitetônicos serão finalizados, e eu utilizo a palavra finalizado porque já estão sendo executados, os projetos complementares e o memorial descritivo, para que daí então se possa licitar. E esses recursos então são de suma importância para a construção do novo hospital, que será construído na área ali próximo de onde era o CTG, junto com uma unidade de pronto atendimento. Então, todo um complexo de atendimento à saúde pública, que esse projeto será de bastante importância para o levantamento desses recursos. Não é de grande impacto, né? Um impacto absolutamente inferior ao impacto da outorga onerosa para a construção residencial. Não é? Convenhamos, não serão assim tantos hotéis a serem construídos se comparados aos prédios residenciais. E que, portanto, a estrutura da cidade comportará esse acréscimo, uma vez que, inclusive, já foi estudado e já foi constatado que comportaria na outorga onerosa já aprovado por essa Casa. Então, em rápidas palavras, senhor presidente, na medida em que agradeço a atenção despendida, informo esses detalhes, acho que importantes do projeto. Obrigado, doutor. Bom, inscrito para fazer o uso da palavra, o senhor José Maria Negreiros, José Maria, que é presidente do sindicato dos Sindicatos Hotéis. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu não estou limitando o tempo, né, até por uma questão como há pouca participação, infelizmente, embora eu tenha certeza que em casa as pessoas estão nos acompanhando, o senhor fique à vontade. Tá, vai ser rápido. Boa noite a todos, ao público presente, senhores vereadores, secretário, senhor presidente. Nós queremos dizer que, de parte do Sindhotéis, nós apoiamos totalmente esse projeto, somente com uma ressalva. E aproveitar para torcer para que tudo corra bem, para que possamos ter mais companheiros com a rede hoteleira, para que possamos mudar o quadro atual que se manifesta hoje em Itapema. Dos 3 municípios da Costa Esmeralda, nós somos o que temos menos hotéis e pousadas. Temos cerca de 11 hotéis e pousadas.
esse quadro tem que mudar. O que ocorre é que hoje nós temos que fazer um diferencial entre o turista e o veranista. E estamos sofrendo, a rede hoteleira, a maior crise que já aconteceu. A última temporada foi uma loucura. E tem como mudar esse quadro. O grande problema são os sites de reserva que estão matando a hotelaria. Nós temos um exemplo de 3 municípios no Brasil que mudaram esse quadro através de leis municipais. Nós temos cópias destas leis. O que ocorre é que esperamos que, com o advento de novos hotéis e pousadas, possamos ter uma força maior e tentar mudar esse quadro. A discordância que nós temos já foi manifestada ao senhor secretário na última reunião que foi no Hotel Solis, é que lá no fim existia um parágrafo no qual dizia que teria para esses novos hotéis a isenção do IPTU. Aí nós manifestamos a nossa discordância porque nós, como todos sabem, o setor hoteleiro tem hoje, através de uma lei de muitos e muitos anos, um desconto de 40% no IPTU para que seja utilizado em publicidade. Isso através de documentos, de que passa por um critério, notas fiscais e tudo mais. E somos nós que divulgamos Itapema para o resto do Brasil. E o que nós dissemos na ocasião foi o seguinte, que discordávamos porque se tivesse esses novos empreendimentos teriam que ter os mesmos direitos e obrigações que nós temos. Ou seja, se nós temos 40%, eles teriam que ter 40% também. Ou se é para dar isenção, que também seja dada isenção, no qual nós não somos favoráveis a isso. Mas que tenhamos, não sei, senhor secretário, naquela ocasião nós falamos sobre esse assunto, não sei como ficou, porque não foi debatido isso hoje, né? De minha parte é somente isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor Zé Maria. Bom, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, mas esse item aqui, pelo menos, não veio no projeto para nós, essa isenção. Então, talvez no original existe, né, mas o que nos foi enviado aqui para casa... Não, isso foi falado em audiência pública, até do motel ali, do motel. Do motel Lux, o Fábio. O Fábio até comentou, o seu José também, né? E depois eu até comentei, né? Não, seu José, vamos ver isso sim. Eu acho que caberia o direito para quem também já está na labuta há muito tempo. E acabei não encontrando na lei ali. Na verdade, o projeto que foi enviado à casa, ele exatamente não trata de isenção para os novos, até para não criar essa distinção, né? Para não criar essa distinção que seria negativa para aqueles que já estão aí instalados há tanto tempo. E que também exigiria, eventual redução de impostos, exigiria o estudo de impacto e a criação de uma receita complementar, que é o que vai dizer a lei de responsabilidade fiscal. Toda isenção exige uma contrapartida. Mas isso foi discutido à época e acabou sendo retirado esse incentivo fiscal para a construção de novos hotéis, porque já tem o próprio Instituto da Outorga Onerosa e porque acabou se entendendo que seria uma medida, acho que injusta para aqueles que já fizeram os investimentos e já estão instalados aí no município. Certo. É sempre bom lembrar a todos que a audiência pública é para isso, para tirar dúvidas e até para mudanças no projeto de lei, porque tudo isso aqui está sendo gravado, além de ao vivo, né, transmitido, será, evidentemente, ficará nos anais da Câmara. Então, tendo audiência, o projeto retorna à comissão, depois da audiência pública, e aí, obviamente, a gente vai ainda analisá-lo. É por isso que a importância de todos, porque nós cobramos aqui a participação popular. Uma pena, né? O número é diminuto, mas o nosso papel nós já fizemos, ou pelo menos estamos fazendo. Eu passo a palavra aqui aos vereadores também, se tem alguma pergunta, os demais vereadores e a própria plateia, né, se queira se manifestar, para que a gente dê sequência à nossa audiência pública.
O Executivo está aqui explicando, defendendo o projeto, então acho que é um momento importante das perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar uma das mãos, se identificar o bairro, a cidade, enfim, para fazer a devida pergunta ou alguma colocação. Vereador Iagã, Vossa Excelência quer fazer as honras do Poder Legislativo em termos de perguntas, tem o seu tempo. Vamos lá, então. Primeiramente, eu parabenizo o Poder Executivo por lançar este projeto a esta casa. Há muitos anos o setor hoteleiro ficou esquecido, entre aspas. Uma cidade como Itapema, hoje apenas com 11 hotéis e pousadas, demonstra o quê? A falta de investimentos e também a questão da força do setor imobiliário, onde hotéis e pousadas antigos estão sendo demolidos para nascer prédios tradicionais. Mas eu analisando o projeto ao qual sou relator, gostaria de fazer 3 perguntas, até com o objetivo de aprimorar o projeto. Em primeiro lugar, com relação às vagas de garagens. Bem salientado, hoje podemos considerar 40% a 50% dos hóspedes não vêm com veículo próprio, ou vêm por meio de táxi, aplicativos, vans, aviões. E hoje, salvo engano, cada apartamento necessita obrigatoriamente de uma vaga. Qual seria a possibilidade de nós tentarmos diminuir, por exemplo, para cada 2 apartamentos, uma vaga? Seria viável? Ou a cada 3? Para quê? Até para estimular um pouco mais a questão dos hotéis. E são propostas que nós recebemos na rua. A segunda situação, em regra, em nível de Brasil, os hotéis sempre saem na frente em termos de proteção ao meio ambiente, inovações tecnológicas. Quem é da antiga guarda sabe que foi nos hotéis que começou as portas com cartões. Este dispositivo tecnológico primeiro iniciou-se nos hotéis para depois chegar à rede normal da construção civil tradicional. E nós poderíamos, quem sabe, secretário, representando o Poder Executivo, pensarmos na questão da permeabilidade. Hoje, as edificações tradicionais ocupam 100% da área para construir. Quem sabe nós trabalharmos aí com algum incentivo, seja na possibilidade da captação da água da chuva, como também numa área interna, no subsolo, uma área de drenagem. Vamos dar um exemplo. Uma edificação aí com 1.000 metros quadrados, ela recebe 1.000 metros quadrados de água da chuva. Toda esta água hoje, ela é lançada onde? Na rua. Ela ganha velocidade, cai na rede pluvial e vai assorear a nossa praia. Ocasionar danos. Seja levando contaminantes, seja também prejudicando a própria questão da areia. Hoje, em muitas partes da nossa orla, falta areia. Coisas que há 30, 40 anos atrás não havia esse problema. Então, surge aqui uma sugestão para o Poder Executivo, quem sabe, criar, até porque os hotéis, em regra, eles têm uma área um pouco maior, secretário. Né? O cidadão que vai fazer um empreendimento, quem sabe ele obrigar o empreendedor a criar lá um 10% da área subterrânea, tipo uma grande cisterna, alguma coisa nesse sentido, estimular o aproveitamento de água, seja aqui uma sugestão nossa. E a terceira, qual foi o estudo que possibilitou a outorga onerosa para os hotéis? Há algum impacto? Uma outra situação também seria interessante, um estudo de impacto de vizinhança. Será que qualquer local da nossa cidade seria viável a construção de um hotel? Vou dar um exemplo. Recebi informação hoje que está sendo construído um hotel de médio, praticamente grande porte, nas proximidades aí da Polícia Rodoviária Federal. Considerando aí alguma coisa, vereador Sebastião, que Vossa Excelência do bairro Ilhota, o bairro Ilhota, principalmente no lado leste da rodovia, um empreendimento aí com 200 a 300 apartamentos, nesta legislação de ter que ter 300 veículos, 300 vagas de garagem,
considerando aí que a metade venha de veículos, são 100 veículos circulando naquele local. Será que não seria interessante para aprimorar? Porque nós temos que pensar que Itapema, daqui a 30, 40, 50 anos, temos que prever a questão da mobilidade urbana. Quem sabe, juntamente com esse croquis que é apresentado à Secretaria de Planejamento, quem sabe exigimos também um estudo de impacto de vizinhança. Seria aqui uma sugestão nossa. Tá? E uma outra situação, agora com relação à fala do nosso assessor jurídico, Valdemiro, o hospital é interessante, é necessário. Por isso, a Câmara dos Vereadores, a pedido do Poder Executivo, foi aprovado a possibilidade de contrair empréstimos, salvo engano, acima de 20 milhões, presidente Tanaka, 9 milhões, né? Mas com possibilidade de ampliar até com relação ao Fundo de Participação dos Municípios, uma verba federal. Mas a mobilidade urbana ela é necessária. Porque a minha preocupação, hoje o valor de um lote, ele custa, por exemplo, 400 a 500 mil reais. Daqui a 2 anos, provavelmente ele vai para 700, 800 mil. Vai chegar um ponto, vereadores, cidadãos, que vai se tornar quase inviável a indenização desses imóveis. Eu verifico a dificuldade de prolongamento da Terceira Avenida no bairro Meia Praia, que esbarra no quê? No alto custo dos imóveis. Então, eu acredito que neste momento, quem sabe a gente poderia rever esta possibilidade para destinar todos os recursos angariados, pelo menos neste momento, angariados com a outorga onerosa, seja ela na residência tradicional, seja ela na residência hoteleira, no setor hoteleiro, para a mobilidade urbana, para a ampliação das avenidas, e buscarmos através de empréstimos e financiamentos ou outra suplementação de verba a construção do hospital. Fica aí as nossas sugestões para, quem sabe, aprimorar o projeto. Obrigado a todos os envolvidos. Senhor presidente, nobre vereador Iagam, muito obrigado pelas vossas ponderações. Bom, o Executivo, não há nenhuma objeção a que essa casa possa aperfeiçoar o projeto de lei no sentido de emendar essas exigências de vaga de estacionamento. Vaga de estacionamento, a questão de incentivo à reutilização de água da chuva, são, aliás, ações muito bem-vindas. É preciso modernizar a legislação, uma lei de 2002, quando se tinha uma outra compreensão, hoje tem todos esses outros meios de transporte que permitem, inclusive, que a pessoa não se desloque de veículo, enfim. E aqui vem daí uma consideração pessoal minha a respeito da última colocação, da questão do impacto, que eu penso que o impacto do hotel, exatamente por não ter hoje mais tanto essa questão do uso do automóvel, enfim, ele acaba sendo inferior. Itapema, aliás, tem um índice que eu acho que é basicamente inédito, que é o índice de conforto, o índice C. Tu vai para qualquer metrópole, tens hotel, especialmente, desculpa até estar falando de marcas aqui, mas eu acho que, como estamos discutindo abertamente, é preciso, mas tem, por exemplo, o Hotel Ibis, ou outros hotéis que hoje estão partindo para esse conceito de slim e outras palavras em inglês que eu não vou arriscar aqui, mas nós aqui limitamos a 20, no máximo 20 apartamentos, quartos no caso, por andar. Não é? Se formos para algumas cidades que têm um altíssimo número de hotel, como é o caso de Gramado, que é a segunda cidade que mais recebe turista no Brasil, perdendo apenas para a cidade do Rio de Janeiro, e uma cidade de um território pequeno. Então, a gente vê que o aumento da rede hoteleira não representa um problema de mobilidade, pelo contrário, a maioria das pessoas acaba deixando os carros nos hotéis e saindo aí com hoje o transporte individual de passageiro mediante aplicativos, outros meios de transporte. De maneira que essa questão do impacto, ele sempre precisa ser visto, mas eu não vejo assim como um hotel geraria, especialmente a partir desse limitador, desse índice de conforto, um impacto maior ou muito maior do que um prédio residencial normal, que tem hoje aí, prédios com 200 metros quadrados de apartamento, com 4 vagas de garagem, né, que vai às vezes até várias famílias, enfim,
né? Há um problema de se bobear até maior na mobilidade. E a preocupação de Vossa Excelência nesse aspecto é muito pertinente, porque realmente um dos maiores gargalos hoje de qualquer cidade é a mobilidade. O foco do projeto é a questão do hospital, será feito com a mais absoluta certeza, mas é evidente que também se está aberto a discutir essas propostas. Não sei se respondi, se o Eliseu tem mais alguma complementação, mas especialmente em relação à vaga de garagem e essa questão da permeabilidade e reutilização de água de chuva, não há nenhum impedimento, nenhuma objeção do Poder Executivo quanto ao aperfeiçoamento do projeto mediante emenda. Posso fazer só para corroborar com o Dr. Miro? Bom, no aspecto de impacto, como já o Dr. Miro comentou, o número de empreendimentos transitórios, eles não são rotineiros, como as edificações permanentes. Por isso que a gente tem essa visão de que não causa grandes impactos, né? Por não ser rotineiro como as edificações residenciais permanentes. Quando vocês, se quiserem fazer algo com relação às vagas, nós temos que ser bem prudentes e ter um cuidado, né? A que proporção fazer? Para cada 2 unidades fazer uma vaga? Não, talvez para um grupo de unidades determinar o número de vagas, né? Talvez não 2 por 1. 2 por 1 eu acho um pouco perigoso. Por exemplo, sei lá, poderíamos ter para cada 5 unidades 3 vagas. Então seria alguma coisa assim. Então nós temos que ter esse cuidado, tá? Porque isso já vieram essas propostas nas outras audiências, e quando eu conversei com um profissional, até ele não está presente hoje, ele participou das outras 2 audiências, o engenheiro Carlos Eduardo Paulo, conhecido popularmente como Calói, e até ele me chamou a atenção, ele disse, Eliseu, só toma um cuidado na proporção. Imagina, se ele estava me falando isso, que eles sempre querem tentar ganhar um pouco mais de, quanto menos vaga de garagem, melhor, mas ele me chamou a atenção e eu fiquei um pouco pensativo com relação a isso, né? Então nós podemos dar essa colaboração juntamente com o Poder Legislativo, tá? E quando o nobre vereador falou sobre a permeabilidade, eu acho também importante, né? Já existe uma previsão para as edificações de interesse social, 20% da área deve ser permeável. Talvez, não sei se esse seria o valor adequado para edificações transitórias, né? Eu acho que, na verdade, os empreendedores dessa área, assim, não menosprezando ninguém, nós estamos fazendo isso para vir os grandes investidores, empreendedores, para nós fazermos na nossa cidade coisas de primeiro mundo. Não só fazer, como disse já o seu José Maria. Não. Casa de excursão que não está regularizada, para vir para cá, para atender turista, para popularmente o farofeiro, né? Na nossa cidade, eu acho que todos têm o direito, né? A gente sabe que tem as pessoas que têm menos condições, acho que também tem o direito, né? Tem que vir também, tem o direito de utilizar essa natureza que nós temos aqui no nosso município, mas temos que priorizar também agora os grandes empreendimentos, né? E já tem um cuidado esses empreendimentos, um cuidado na sustentabilidade. Por exemplo, eu falando com o Calói, ele estava fazendo um projeto de uma edificação que vai reutilizar todas as águas do ar-condicionado. Sabe quanto é que gera um ar-condicionado ligado durante um dia? 30 litros de água limpa. Se faz um reservatório, se utiliza essa água para os vasos, para outras utilidades como lavar a calçada e assim por diante. Então, os grandes empreendedores já estão de olho na sustentabilidade. Isso aí é o que vai dar sustentabilidade para que ele possa fazer o investimento em empreendimento e se instalar na nossa cidade. Ok? Então, ficou então o 20% ali que a gente deve ver se há essa necessidade ou não, né? 20% de permeabilidade.
vamos ver, vamos analisar para saber que proporção a gente pode reduzir. Também sou favorável. Pode reduzir esse número de vagas de garagens? Pode sim. Né? E com relação ao impacto, é o que eu falei, que não são empreendimentos rotineiros no nosso município. Tá? Nós queremos, é porque hoje nós estamos partindo quase de um zero. Eram os mesmos que estavam há muitos anos atrás. Então, olha, e dou os parabéns para quem conseguiu se manter, porque não foi fácil. Né, seu Zé? Não é fácil com essa temporada cada vez mais dificultosa. Mas, assim, ó, o que nós estamos pensando? É como o doutor Miro falou. Não é só, nós não queremos só o verão. Nós queremos o inverno e o verão. Olha aqui, ó, nós temos um exemplo. Do nosso lado agora nós temos em Balneário Camboriú, o centro de eventos, que volta e meia vai ter um grande evento ali. Eles não estão fazendo aquele investimento para que ele ficar ocioso, né? Nós temos toda essa festividade que nós temos no nosso estado de Santa Catarina. Nós temos agora esses eventos que o município também faz de voleibol mundial. Puxa, daí nós não temos um hotel para hospedar as pessoas que aqui querem vir? É isso que nós temos que pensar. Essas então seriam as minhas colocações, ok? Só fazer também uma colocação, vereador. Secretário, quando o senhor fala dos grandes hotéis, e até onde eu tenho acompanhado, sem dúvida, tem se utilizado do meio ambiente, de projetos sustentáveis, mas também eu faço sempre aqui algumas críticas na Câmara, que o município deve ser o fomentador disso. Ele deve fomentar isso, com grandes projetos. Eu até sugiro, não sei se existe isso no planejamento, técnicos, inclusive do meio ambiente, que tem projetos aí sensacionais, né? Eu acho que deveriam, se não tem, incrementar isso, porque se nós queremos ser diferentes dos outros municípios, por exemplo, eu observo que o nosso município, está sendo realizado grandes eventos aí, que acho que é importante, penso eu que é importante, mas nós não temos a mesma característica de Balneário Camboriú. Ainda, se nós não frearmos, não a construção, mas o modo com que nós encaramos. E eu me lembro que há algum tempo se falou muito do turismo náutico, que é um turismo sustentável, é um turismo em que você protege também o meio ambiente, dependendo da projeção, e a nossa característica, ela foge um pouquinho de outros municípios que são, por exemplo, Balneário Camboriú, que é um município da noite, né, 24 horas lá. Nós fugimos um pouco dessa situação. Então, eu entendo aqui como sugestão na audiência pública, que o próprio município tenha técnicos aí, eu falo também do meio ambiente, para essa sustentação. Eu outro dia conversava com 2 empreendedores de Camboriú, e eles sentem falta de projetos, por exemplo, fomentar o estacionamento na vertical. Né? Nós temos aí a Zona Azul, as edificações verticais, porque quando você diminui os estacionamentos, por exemplo, dos hotéis, você aumenta também o transporte coletivo, porque mais ônibus, obviamente, vão chegar, porque se o cidadão muitas vezes ele vem com um aplicativo, às vezes vem as excursões e as empresas que trazem. Então, acho que é nesse sentido que o projeto, de repente, pode melhorar, mas fica também a sugestão aqui. Obviamente que nós não vamos fazer nada irresponsável aqui, né? Senhor presidente, eu até... Abri uma discussão aqui, para quebrar um pouquinho, mas faz parte, fica aí na audiência pública. Foram feitas algumas sugestões e bastante interessantes, porque o problema é que quando a gente discute a destinação de recursos e tudo, é que o cobertor é curto. Às vezes tampa a cabeça, fica os pés de fora, se tampar os pés, fica a cabeça de fora. A demanda é enorme, precisa se fazer investimentos, todos urgentes, e às vezes os recursos são pequenos. Mas estava conversando até com o Marcelo, que é o nosso responsável pela captação de recursos da prefeitura, conhecido, foi assessor nessa casa aqui. Nós obtivemos, através de uma carta consulta, uma aprovação de um empréstimo via Finisa, que é um financiamento da Caixa Econômica Federal, com taxa de juros de 4,9% ao ano para o hospital. Inclusive, acho que protocolamos hoje o projeto de lei. De maneira que talvez, então, fosse o caso, e a preocupação original desse projeto outorga era o hospital, que ainda permanecia ou para pagar as parcelas do financiamento ou para equipá-lo. Mas o município tem capacidade de endividamento. Estamos revogando
aquelas linhas de crédito anterior. Essa é a proposta do projeto de lei protocolado hoje. Revoga aquelas autorizações legislativas de empréstimos, porque eram mais burocráticos, o FINIS é muito mais ágil, e talvez fosse o caso, uma sugestão aqui, de focar essa questão da outorga para a extensão da Terceira Avenida, que eu acho que é um projeto de mobilidade extremamente importante para a meia praia, né? Estamos estudando, em breve vamos protocolar aqui nessa casa alguns instrumentos que temos discutido para viabilizar o empreendimento, essa abertura da Terceira Avenida, especialmente relacionado à transferência de potencial construtivo, para onde pode transferir, como será feita essa transferência, mas eu acho que é um instrumento que vai habilitar a abertura dessa Terceira Avenida, e talvez a outorga onerosa, então, dos hotéis desse para exclusivamente essa questão, alguma desapropriação necessária, e especialmente para a pavimentação e drenagem, que eu acho que é uma das obras mais importantes de mobilidade do nosso município. Se houver não houver objeção, acredito que do Executivo não há nenhum problema em se fazer um ajuste nesse sentido. É por isso a importância de deixar registrado isso aqui, porque se foi discutido, se a população participou, né, em tese está aberto ao público aqui, a gente pode realizar essas mudanças. Claro, com um bom senso. Sim. A gente deixa bem claro. Vereador Sebastião, Tchauzinho. Boa noite a todos aqui. Só para contribuir, presidente, com o vereador Iagan, alguns assuntos que o vereador Iagan puxou aqui. Claro que a gente sente saudade. A cidade, em relação a hotéis, ela, em vez de progredir, ela, né, regrediu. Nós temos a experiência do Hotel Plaza aqui, que a economia do município, só de funcionários ali, empregavam mais de 500 pessoas. Né? Então, a gente vê a necessidade de hotéis no município. E hoje, como o vereador Iardão falou, a gente teve hotéis pequenos aqui que foram derrubados, né? Foram feitas permutas para poder fazer altas torres. Então, e a necessidade, sim, de pousadas, a gente tem essa necessidade, porque o nosso município é um município turístico, como dizia ali, e parabenizo o governo, né, e o Executivo por esse projeto aí. E nós temos que pensar que o município nosso não pode ficar pendente só de 3 meses no turismo. Nós temos que pensar em turismo nos 12 meses, essa é a verdade. E a gente precisa de hotéis para essa parte aí. Precisamos de hotéis, sim. E em relação àquele hotel ali, que a gente citou, que o vereador Iagan citou no Barrilhota ali, e a minha preocupação também, vereador, a gente vê que o Hotel Plaza, ele tem um tratamento de esgoto próprio. O tratamento do Plaza é próprio. E o que me preocupa é em relação a isso aí, vereador. É o saneamento. Né? É mais o hotel ali saindo ali com, se eu não me engano, 100 apartamentos. Né? 100 apartamentos. Questão da mobilidade, é claro que você pode fazer hotéis em qualquer parte do município. Me preocupa a mobilidade urbana. Não é? A gente debate tanto nessa casa aqui, que a outorga onerosa foi votado aqui, para a questão da mobilidade. Isso que a gente debatia na casa. Outorga onerosa para a mobilidade. Aberturas de rua, desapropriações, não é? E a gente nunca chegou a debater que seria, né, se isso é inconstitucional ou inconstitucional, não sei. Não é a questão da outorga onerosa em bancar uma construção de hospital, eu não sei, né? Até aí a gente tem que ver ainda. Mas, voltando, é a necessidade, sim, do município, parabenizo pelo projeto, a questão de hotéis é importantíssima para a economia do município. Só para contribuir, presidente. Obrigado. O Eliseu, tem alguma... Nenhuma? Presidente, uma parte para contribuir. Como é importante a audiência pública, já se levantamos aqui a possibilidade de destinar as verbas para a mobilidade urbana, em especial a ampliação da Terceira Avenida. E o vereador Sebastião, sempre muito preocupado com o Barrilhota, o vereador em especial ali cuida muito do nosso Barrilhota. Vereador, Vossa Excelência citou uma situação que até então havia passado por despercebido, que é a questão do esgoto. Então nós poderíamos colocar uma emenda a este projeto, que nos locais, Vossa Excelência me permite, nos locais onde não há rede coletora de esgoto, que, no caso dos hotéis,
os empreendimentos devem fazer o tratamento. Né? A partir do momento que a edificação, vou dar um exemplo, lá no bairro Meia Praia, ou aqui no bairro Centro, ou quem sabe até no Morretes, aonde for contemplado não há necessidade. Mas caso contrário, o lodo ativado seria um sistema, ou quem sabe a gente coloca na lei que o empreendedor vai ser responsável pelo tratamento de esgoto solicitado pelo Poder Executivo na análise do projeto. Obrigado pela participação. Eu até queria transferir essa pergunta para o secretário, se em caso de instalação de um hotel, se há uma exigência, eu sei que tem... Sim, já é uma exigência, né? Inclusive, da própria face, né? Esse tipo de empreendimento ter o seu sistema de tratamento alternativo, que no caso seria por lodo ativado. Isso, né? Inclusive, como o vereador falou, do sistema do Hotel Plaza, excelente. O nosso técnico fez a vistoria, funcionando perfeitamente, água, show de bola. Tomara que todos fizessem da mesma forma, com o mesmo sistema que eles empregaram. Mas, de qualquer forma, o sistema vai ter que funcionar, né? Vai ter que aplicar, e o meio ambiente, então, também, a face vai fazer essa fiscalização, e o nosso técnico na secretaria também faz essa fiscalização, faz essa vistoria. Então, a aprovação do projeto é com o lodo ativado, né? Até, deixa só, presidente... sabe uma coisa interessante que eu gostaria de falar para vocês com relação aos hotéis e por que nós devemos investir nos hotéis? A construção civil vai chegar ao seu tempo que vai estar saturada. Os trabalhadores que aqui vêm para a nossa cidade, que trabalham na construção civil, eles vão ter, para os seus filhos, eles vão ter que ter algo que possa sustentar de trabalho. Eu vejo também os hotéis como futuramente um grande celeiro de empregos para essas pessoas que vão necessitar. Então, por isso também é essa importância desse investimento da rede hoteleira. Isso também é importante frisar. Gostaria de frisar isso, né? Tá certo. Alguém tem mais alguma perguntas? Por favor, Juliano, leva o microfone até a pessoa para fazer a pergunta. Seu nome e o local onde mora. Meu nome é Stephanie, eu moro no Alto São Bento. Certo. E eu achei bem interessante, né, os fatos que o Iagan e o vereador ali colocaram em pauta. Quando a gente pensa em edificação, ela causa um grande impacto. Então, a gente está trazendo uma outorga em troca de dinheiro. São grandes empreendedores que vão investir. E quando a gente pensa no meio ambiente, ele não é um ponto de parada para a construção. Eles têm que andar junto. Então, essa troca, em troca de dinheiro, aumentar os pavimentos, é fácil para grande empreendedor. Mas para o meio ambiente, ele causa um grande impacto. E a gente sempre tem que pensar nisso quando aumenta qualquer edificação, amplia qualquer construção civil. Eu sou engenheira civil, mas eu também sou ativista da área ambiental, então a gente sempre tem que pensar na área ambiental em paralelo. Tanto na parte do esgoto, né, ali, do saneamento básico, quanto também nesse estudo de impacto de vizinhança, nesse EIV. Eu acho muito interessante colocar junto. É só uma ressalva que complementando o que eles estavam falando ali, né? Ótimo, já está registrado aí a sugestão também. Mais alguma pergunta? Alguma sugestão? Muito bem. Alguma colocação a mais do Executivo? Não, presidente, só agradecer esse espaço, agradecer essa oportunidade, dizer que estamos sempre abertos, o Executivo está aberto e eu, pessoalmente, sempre disposto. Às vezes ando um pouco faltoso nessa casa, confesso, mas o trabalho é excessivo para todos nós. Os senhores acompanham a nossa rotina da mesma forma que eu acompanho a vossa e a gente se desdobra aí para dar conta da demanda, não é verdade? Mas estamos sempre abertos, fico muito agradecido pela forma sempre muito educada, muito gentil com que sou recebido por todos os vereadores aqui. Aqui faço um agradecimento pessoal ao presidente dessa casa, também o vereador Ney. Muito obrigado. Registro o presidente Ney também, que está na casa. Só para deixar bem claro esclarecimentos à população, o projeto estava suspenso por conta da audiência pública, retorna para a comissão, na verdade já está na comissão, então o prazo ele retoma a partir de amanhã. Novas diligências podem ser feitas, mas ele volta a tramitar então na casa. Com a audiência pública nós temos mais um instrumento para analisar. Constituição e Justiça. Hoje, na verdade, nós estamos na legislação, justiça e redação final. Estamos analisando a constitucionalidade ou a infraconstitucionalidade, ok? Depois nós temos outras comissões que vão, obviamente, passar pelo crivo dessas comissões.
Agradecendo a todos pela presença e não havendo mais assuntos a serem discutidos, dou por encerrada esta audiência pública. Uma boa noite a todos.